A gente vai seguir, pessoal, falando desse assunto, que é um crime silencioso, que muitas vezes acontece dentro de casa e deixa marcas para o resto da vida. Você vai ver agora a realidade da violência sexual contra crianças e adolescentes, os sinais de alerta e a importância da denúncia. A reportagem é de Érica Garda e Marne Menezes. Ela ainda é criança, mas já convive com um trauma que nenhuma infância deveria conhecer. Em Santa Catarina, milhares de crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual nos últimos anos. E, na maioria das vezes, o abuso acontece em silêncio. Os números revelam uma realidade alarmante. Só entre 2024 e os primeiros meses de 2026, mais de 12 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência em Santa Catarina. Em 2024, foram mais de 5 mil registros. No ano passado, outras 5 mil vítimas. E somente nos primeiros meses deste ano, mais de 1.800 casos já foram registrados. No Brasil, 77% das vítimas de estupro têm menos de 14 anos. E aqui em Santa Catarina, os dados também são alarmantes. Isso porque só nos primeiros meses desse ano, assim como em 2024 e 2025, 15 crianças foram abusadas sexualmente por dia. Os maiores números aparecem em cidades como Joinville, Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Itajaí. E o perfil das vítimas também chama atenção. A maior parte dos casos registrados em Santa Catarina envolve crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. Quase 37% das vítimas têm entre 10 e 13 anos de idade. Outros 30% são adolescentes entre 14 e 17 anos. Mas os dados mostram que a violência atinge todas as faixas etárias, e inclusive crianças de 0 a 4 anos. Essa menina, ela pode vir a se tornar uma vítima de violência doméstica, ela pode inclusive se tornar uma vítima de exploração sexual, porque a gente entende que o impacto dessa violação destrói dentro dela a sua dignidade humana. E não restaurar essa criança, não resgatar essa criança, sim, ela pode entrar nesse ciclo de vítima e também de ser aliciadora. Muitas vezes a violência acontece dentro de casa, praticada por pessoas em quem a criança confia. E é justamente isso que torna esse crime tão difícil de ser revelado. Nos crimes sexuais, o principal fonte de prova é a palavra da própria vítima. Por quê? Normalmente eles acontecem de forma clandestina, sem ninguém estar observando. Então, pela nossa legislação, uma vez que a pessoa comete esse crime, a gente vai ter essa punição, que é a prisão, e o Ministério Público tem garantido, seja pela prisão preventiva, a prisão temporária, medida de afastamento do lar, ou a prisão ao final do processo, que aí pode chegar algumas décadas em relação a esses crimes específicos aqui, de estupro vulnerável e eventual importunação sexual. Em Taquara, no Rio Grande do Sul, um homem de 67 anos foi preso por estuprar a própria neta. Tu deixa, eu vou dar uma brincadinha, eu largo o serviço e vou levar aí agora. Se tu quis concordar, só escreve sim ou não. Daí, se tu concordar, deixa, eu vou dar uma brincadinha, vou largo o serviço que eu vou ficar... E daí eu vou largo aqui e vai lá, só escreve sim ou não, se tu concorda. De acordo com levantamentos, a região sul do país é a que conta com o maior número de crianças desaparecidas, casos que podem ter relação com o abuso sexual. O sul do Brasil é onde tem o maior índice de desaparecidos. Então, quando a gente coloca isso numa plataforma de análise, a gente aumenta e observa que há uma maior incidência do crime. Então, respondendo, são crimes, sim, que estão correlatos, eu diria que são crimes convergentes. Então, muitas crianças desaparecidas, muitos adolescentes desaparecidos podem, sim, ter sido vítimas de tráfico de pessoas.
podem sim ter sido vítimas para a exploração sexual. A violência sexual contra crianças e adolescentes nem sempre deixa marcas visíveis. Muitas vezes o medo, a insegurança e a mudança de comportamento passam despercebidos. Por isso é importante que pais ou responsáveis prestem atenção aos sinais e tenham uma escuta cada vez mais ativa. Algumas crianças, elas ficam às vezes tristes, elas ficam intimidadas, elas mudam o comportamento para ficar mais reclusas, outras ficam agressivas, algumas crianças param de comer, outras comem demais, algumas crianças demonstram gestos de sexualidade precoce, que vai de uma alteração repentina desse comportamento. Então é importante da pessoa que está próximo com essa criança, seja a mãe, seja o pai, né, seja um avô, uma avó, uma tia, um professor, que presta atenção nesse comportamento. Muitas vezes a criança não consegue falar sobre o que aconteceu e acaba expressando a dor de outras formas. As crianças, elas se manifestam de diferentes formas, né? Uma é do movimento físico, porque criança é movimento físico. A outra através do brincar e a outra também é através dos desenhos. Então, conforme a criança desenha livremente, a gente consegue ver muito o que está acontecendo com ela emocionalmente, inclusive, né? Então, abrir esse espaço para a criança desenhar é fundamental para a gente perceber como é que ela está. Para muitas mães, o relato de um abuso sexual dentro de casa também vem acompanhado de choque, culpa, medo e até negação, principalmente quando o suspeito é alguém próximo da família, como pai, padrasto, avô ou tio. Mas especialistas alertam: o primeiro passo é o acolhimento. O ideal é que a pessoa mantenha a calma, a tranquilidade e ouça essa criança, sem afirmar nada, apenas ouça, acolha e não faça promessas, porque você pode prometer algo que não depende de você. Ouviu o relato, acolheu, procure imediatamente a Polícia Civil para fazer essa denúncia. E nos últimos anos o crime mudou. Se antes o perigo estava nas ruas, hoje ele também está dentro das telas. Celulares, jogos online, redes sociais e aplicativos de mensagem passaram a ser portas de entrada para o aliciamento de crianças e adolescentes. Por isso, é importante que haja uma força-tarefa para combater esse tipo de crime. O crime hoje está na palma da mão, está no tablet, está na tela. Ele não está, ainda está nas ruas, mas ele não começa mais nas ruas. Então, são campanhas, são programas de educação, são agências policiais mais bem capacitadas, mais bem treinadas, defensoria pública, conselho tutelar. Especialistas alertam que muitos pais ainda não conseguem dimensionar os riscos do ambiente digital. Os pais precisam estarem atentos de que o crime mudou e de que eles precisam estar envolvidos na vida dos seus filhos. Obviamente, respondendo à pergunta, chamando todos para ser a aldeia para educar essa criança. Os pais têm que saber que o dever de educar deles supera qualquer direito à intimidade de um filho menor de idade, de uma criança, de um adolescente que seja menor. Então, como pai, você tem o dever de educar, o dever de proteger. E esse dever supera o direito à privacidade. Quando a violência é descoberta, começa uma outra batalha, a de proteger essa criança e impedir que o trauma se transforme em uma sentença para o resto da vida. Então, digamos que chegou um caso de uma violência sexual contra uma criança, a gente quer justamente isso, que aquele dano que aconteceu não seja uma sentença para o resto da vida dela, um trauma que vai permanecer para sempre. A gente quer poder fechar aquela cicatriz e garantir um futuro diferente. Então, é feita a análise para o encaminhamento do tratamento psicológico, seja na rede pública, seja na rede privada, se for necessário fazer uma contratação via município, também para o acompanhamento da família, porque uma violência contra a criança às vezes destabiliza também o irmão, a mãe que continua fazendo aqueles cuidados, uma dependência econômica que se possa ter daquele agressor também, então para garantir algum benefício ou uma prestação de alimentos para aquela
família. Além das investigações, o trabalho de prevenção e orientação das famílias também faz parte da rede de proteção. A Defensoria Pública de Santa Catarina lançou uma cartilha com orientações sobre prevenção, identificação dos sinais e canais de denúncia. A cartilha recentemente lançada pela Defensoria Pública de Santa Catarina, ela busca trazer informações e orientações para a população em relação às questões do abuso e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa cartilha explica o abuso sexual, conceitua a exploração sexual, orienta sobre ferramentas de proteção, também indica os sinais de alerta para que as pessoas estejam atentas a essas situações, né? Informa também os canais de denúncia. Os conselhos tutelares também desempenham um papel essencial. É importante salientar que nós não somos o atendimento técnico, né? O atendimento técnico é feito na rede, né? Uma assistente social, uma psicóloga especializada para isso, né? E o conselho tutelar, ele recebe a informação, né? Notifica aos familiares, caso seja a família, as pessoas que estão violentando essa criança, a gente chama a rede da família, né? Tios, avós, alguém da família ampliada também. Ou fizemos um acolhimento, se for necessário, né? Dentro da rede também, né? Uma casa de acolhimento, até que isso seja resolvido e buscado familiares mais afastados. O Ministério Público, Polícia Civil, escolas, forças de segurança e a rede de proteção atuam para garantir acolhimento, segurança e apoio às vítimas. O agredido, a criança ou adolescente, precisa ter alguém de confiança para que ele possa relatar isso. Os educadores também, as equipes do NEPRE, da Secretaria de Educação, também exercem um papel muito importante nesse aspecto, né? Cada coordenadoria de educação, são 37 em Santa Catarina, mais a coordenadoria do Instituto Estadual de Educação. Nos municípios também, os grupos de psicossociais das escolas exercem um trabalho muito importante. Mas especialistas alertam, o silêncio ainda é um dos maiores aliados desse crime. Muitas vítimas nunca conseguem denunciar. E a gente sempre, como sociedade civil, a gente sempre diz, na dúvida, denuncie. Não espere. Às vezes é um tio que está observando um sobrinho estranho, às vezes é um professor que está observando um aluno estranho, às vezes é uma ajudante em casa que observou um comportamento diferente. Fale. O silêncio, ele acoberta o crime. Denunciar pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência. Casos de abuso e exploração sexual infantil podem ser informados à Polícia Civil pelo 181 ou presencialmente em qualquer delegacia do Estado. O silêncio protege o agressor. A denúncia pode proteger uma infância. Isso se estende para todos os tipos de violência, né? O silêncio, a neutralidade é estar junto com o agressor. Então você, se tem a oportunidade, denuncie, esteja junto nessa causa.